Chove em Porto Alegre, um dia de nuvens muito baixas aqui na capital do Rio Grande do Sul, e tempo muito ruim, péssimo para esse início de inverno. São 17 graus aqui, mas é um dia que não inspira ninguém hoje. Talvez em função da chuva e do mau tempo aí é que eu esteja pensando em sapos aqui. E eu estou falando em sapos aqui para vocês porque nesses últimos dias eu tenho conversado muito com o meu filho mais velho, que tem o mesmo nome que o meu, e que é candidato a vereador aqui em Porto Alegre. E eu percebo que ele, de vez em quando, se incomoda com o que está acontecendo dentro e fora da campanha, e conversa comigo sobre isso aí, incomodado, e eu digo sempre para ele, olha, a política é a arte de engolir sapos. Estou fazendo essa história aqui com vocês neste início de conversa, porque eu quero me referir a essa indicação do presidente Bolsonaro do nome do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o ministro Cássio Marques, desembargador Cássio Marques. Bom, o que eu costumo dizer então para o meu filho, que é candidato a vereador aqui em Porto Alegre? O nome dele é Políbio Braga. Se alguém que estiver me vendo aqui for de Porto Alegre, eleitor aqui, eu já vou pedindo voto para ele. Estou pedindo assim abertamente voto. Só faltava não fazer isso mesmo. Vocês acham que eu não faria isso aí? Bom, então eu tenho dito para ele assim: olha, política é a arte de engolir sapos. Essa frase foi cunhada por um ex-governador, ex-senador, chegou até a presidente da República de Santa Catarina, Nereu Ramos. Eu nasci e me criei em Santa Catarina. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul há 50 anos. Sou cidadão de Porto Alegre, conforme a aprovação unânime da Câmara de Vereadores há 2 semanas. De lá para cá, não voltei a conversar com vocês sobre isso, mas quero avisar que sou cidadão de Porto Alegre por unanimidade. Pois bem, eu estou aqui praticamente desde os 20 anos, portanto, há 50 anos. E, então, eu ouvia isso desse político catarinense que chegou a presidente da República, presidente do Senado Federal, Nereu Ramos. A política é a arte de engolir sapos. Mais tarde, também ainda com relação a sapos, eu ouvi muitas vezes o ex-governador Leonel Brizola. Eu fui do PDT, fui brisolista faz muito tempo, mas fui. E eu ouvi várias vezes o ex-governador Brizola, foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Eu ouvi várias vezes o ex-governador Brizola se referir ao fato de apoiar o Lula na eleição presidencial, na qual ele disputou, inclusive, com o Collor de Mello, e perdeu. Eu ouvi o governador Brizola dizer o seguinte: olha, ele estava pensando, claro, nessa fase do Nereu, né? A política, a arte de engolir sapos. Mas ele dizia assim: eu vou ter que engolir esse sapo barbudo. O sapo barbudo é o Lula, né? E ele teve que engolir, e engoliu o sapo barbudo. Então, para quem está começando agora na política, está se candidatando a vereador ou a prefeito, que está estreando, eu faço questão de dizer o seguinte: a política é a arte de engolir sapos. Aí estão dois exemplos que eu acabei de dar. Bom, feita essa introdução aqui para vocês, eu quero dizer o seguinte: eu estou convencido de que essa indicação do desembargador federal Cássio Marques para a vaga do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, eu estou convencido de que o presidente Bolsonaro engoliu mais um sapo. Eu não tenho a menor dúvida disso aí, de que engoliu o sapo. Ele teria ou não teria que engolir esse sapo? Na minha avaliação, teria, sim, que engolir esse sapo. Ele tem engolido outros sapos ultimamente, vocês devem ter visto isso aí. Eu já vou falar também sobre isso aí. É a questão da governabilidade. Se alguém quiser entender um pouquinho mais a respeito
do que isso significa, eu recomendaria a leitura de um clássico teatral do Jean-Paul Sartre, intitulado A Engrenagem. Acho que vocês podem conseguir aí isso aí no site da Estante Virtual, em algum sebo. Eu tenho a impressão até que o texto completo dessa peça teatral está disponibilizado em PDF na internet. Acho que não é difícil. Vai ali no Google Analytics e bota ali A Engrenagem, Jean-Paul Sartre. E dê uma lida. É 1 hora de leitura. Não é mais do que isso aí, não. E aí vocês vão entender muita coisa a respeito disso que está acontecendo agora com esses últimos movimentos políticos do presidente Jair Bolsonaro. E ele acabou indicando, então, agora para a vaga do Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal, esse desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília. Esse homem tem 48 anos, é do Piauí. Ele praticamente deu um salto da advocacia para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Não tinha sido magistrado antes. Foi direto para lá. Como, aliás, é o caso quase de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal também. O Cássio Marques, ele foi... E aí é que começam as broncas de muitos bolsonaristas, né? Ele foi nomeado para o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela, então, presidenta Dilma Rousseff. Já é a primeira bronca do pessoal que apoia o Bolsonaro. Como indicar para ministro do Supremo Tribunal Federal um homem que foi nomeado magistrado pela presidente expurgada Dilma Rousseff? Pois é isso aí. Claro, também na memória de muita gente está o fato de que se tinha como certo que, quando Bolsonaro compôs o seu ministério, escolheu o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, ele teria feito isso como um rito de passagem para, mais adiante agora, nomear o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Claro que ele não nomearia agora o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Eles brigaram. Mas isso está na memória, claro, de muita gente, né? Como também, evidentemente, está na memória de muita gente a frase do próprio Bolsonaro, de 3 ou 4 meses atrás, quando ele disse que escolheria um homem terrivelmente evangélico para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Cássio Marques é tudo menos evangélico, ele é católico, apostólico, romano. E uma outra questão, eu acho que é a penúltima delas, é que também irrita profundamente os bolsonaristas, ou muito bolsonaristas, o fato de que imediatamente a indicação contou com o apoio entusiasmado da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Olha só. Da Associação dos Magistrados do Brasil, do Collor, da própria Dilma. Puxa vida, né? É um adágio aí que diz, e eu tenho repetido aqui para vocês também, se você quiser fazer na política alguma coisa certa, veja de que lado estão os lulopetistas e fique do lado contrário. Os lulopetistas estão apoiando o Cássio Marques, que cá para nós também é apoiado pelo Centrão, por boa parte do Centrão. E pelo, claro, presidente Jair Bolsonaro. As broncas já estão aí nas redes sociais, muitas broncas. Né? Nós temos manifestações do Olavo de Carvalho, que essa manhã chegou a ironizar e dizer: Bolsonaro, por que você, em vez de usar laranjas, não nomeia logo o Zé Dirceu para o Supremo Tribunal Federal? O Winston Ling, outro bolsonarista de primeira hora, empresário aqui do Rio Grande do Sul, nas suas redes sociais, disse o seguinte, desabafou: chega, estou desembarcando. Depois até ele fez outras postagens dizendo: temos que avaliar e tal, mas foi isso que ele escreveu. Né? E tem também o deputado federal Marcelo Fonata, que foi o deputado federal mais votado aqui do Rio Grande do Sul, que é do Novo, que tem apoiado o governo Bolsonaro, apesar de ser do Novo. E ele também fez críticas ferozes aí a essa escolha do presidente Bolsonaro. Ora, então vamos
para a questão seguinte: muita gente hoje me ligou, passou o WhatsApp para mim, dizendo: Olha, Políbio, o que, que você está vendo em relação a essa situação? O que eu estou vendo é exatamente o que o presidente mesmo está vendo, que ele está buscando governabilidade. Ele praticamente já cumpriu 2 anos de mandato, foram 2 anos de enorme turbulência, e ele, claro, está buscando formas de governar o governo, porque do modo como as coisas vinham acontecendo nesses 2 últimos anos aí, as coisas não iam acabar bem. Realmente não ia acabar bem. Não ia acabar bem, inclusive, por Bolsonaro, provavelmente. E ele vem já há alguns meses, através de ações diretas, ele vem demonstrando que tenta se compor com a maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal e também com a maioria formada dentro do Congresso Nacional. Com o Supremo Tribunal Federal, as articulações ocorrem mais entre o próprio Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, que agora mudou, temos aí o Luiz Fux. Mas ele já tinha estabelecido uma convivência mais harmoniosa com o próprio Dias Toffoli, que costurava as coisas dentro do Supremo Tribunal Federal. A própria saída agora do Celso de Mello favorece um melhor entendimento entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, até porque o novo presidente Luiz Fux é um homem de diálogo muito mais suportável, digamos assim. E o presidente tem feito ações, então, essas sim, muito mais evidentes e claras, em relação a uma composição com aquela maioria formada dentro da Câmara dos Deputados, que é o Centrão, que tem tudo que é tipo de patife lá. Tem gente boa, mas tem tudo que é tipo de patife também. Mas o presidente se aproximou do Centrão. O próprio novo líder do governo na Câmara dos Deputados é um eminente líder do Centrão. É um deputado do PP do Paraná. É o seu novo líder do governo. Então, eu não tenho dúvidas de que essa movimentação do presidente em relação a se compor com a maioria formada dentro do Supremo e em relação à maioria formada dentro do Congresso, eu não tenho a menor dúvida de que o objetivo final disso é permitir que o governo governe o governo, que o presidente possa governar o seu governo. Agora, só para concluir, eu queria dizer a vocês o seguinte, replicando aqui uma velha máxima dos marxistas, do marxismo, que é sempre, em qualquer questão, identificar a questão principal. Ou seja, na linguagem mais comum, é ter uma visão da floresta e não apenas da árvore. E a questão principal que se coloca para todos aqueles que, como eu, fizeram campanha e ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro, e eu continuo apoiando sem reservas até hoje, a questão principal é que ele continue honrando os compromissos assumidos com a maioria dos seus eleitores, que são os compromissos que foram forjados ao longo das jornadas históricas que nos levaram à rua com sucessivas vitórias desde 2015. E, na minha avaliação, essa questão principal, que é honrar os compromissos assumidos em campanha e nas eleições com a maioria do eleitorado brasileiro, essa questão principal vem sendo honrada pelo presidente Jair Bolsonaro, que são a recuperação dos princípios da legalidade e da moralidade. Eu acho que nenhum de vocês tem dúvida a respeito do cumprimento desse compromisso do presidente Bolsonaro em relação ao restabelecimento dos princípios da legalidade e da moralidade. E principalmente da moralidade, com respeito ao cumprimento das regras básicas estabelecidas pela ética, portanto, da moral, que vem reger toda a sociedade civilizada ocidental. Eu não tenho dúvidas a respeito disso aí. Isso nós podemos notar no dia a dia. E o outro, claro, que é um compromisso de caráter diferenciado, mas que tem tudo a ver com isso, é o compromisso com a economia de mercado, que se configura através de
ajustes fiscais que nos permitam controlar as contas públicas e, com isso, permitir que a economia brasileira recupere o seu crescimento econômico, promovendo com isso mais empregos, mais riqueza e mais renda. Agora houve, claro, esse soluço estabelecido aí em função da pandemia, mas nós já estamos percebendo claramente sinais de reaquecimento. Agora mesmo, nesse final de semana, por exemplo, eu peguei a principal BR aqui da Grande Porto Alegre, em direção a Gramado, no Rio Grande do Sul. Fui na quinta-feira da semana passada para lá. Eu confesso para vocês que há muitos e muitos meses eu não percebia nessa BR caravanas de caminhões na quantidade que eu vi ao longo da BR aqui da Grande Porto Alegre, que é a principal artéria de fluxo para lá e para cá de mercadorias. E a presença restabelecida de enormes quantidades de caminhões nas estradas, vocês não tenham dúvida disso. É o sinal de que a economia está reaquecendo fortemente. No retorno, inclusive, de Gramado, agora no final de semana, eu novamente, ao longo da rodovia estadual e da BR, que liga a Porto Alegre, percebi um movimento inusitado de caminhões e de carros, né? E isso tudo, essa percepção que eu tive, que vocês podem ter também claramente, vocês já podem notar essa percepção aí nas próprias cidades de vocês. E ontem mesmo saíram os números relativos à arrecadação de impostos federais, e o que deu para notar ali, eu registrei isso no meu blog, polibiobraga.com.br, o que deu para notar aí é que a arrecadação federal agora do mês de setembro bateu com valores ajustados a arrecadação de setembro do ano passado, quando não tinha nem pandemia. Hoje mesmo eu registrei também aqui no meu blog, polibiobraga.com.br, em primeira mão, os números da arrecadação do ICMS aqui do Rio Grande do Sul, que alcançaram agora no mês de setembro 3,3 bilhões de reais. Números ajustados pela inflação do IPCA, que permitem identificar um crescimento real de mais de 10%. De modo, senhores, que é isso que nós estamos vivenciando no Brasil de hoje. Nós não podemos estabelecer julgamentos precipitados, como esse do próprio pastor Malafaia, no Rio de Janeiro, que quebrou os pratos, com o presidente Bolsonaro. Acho que é preciso confiar mais, porque os compromissos mais fundamentais que o presidente assumiu na sua campanha e na sua eleição, esses compromissos estão mantidos. E eu não tenho por que revisar esse meu ponto de vista aqui. É isso aí, senhores.